porque a separação é um recomeço, escolhe onde queres chegar e faz da viagem um caminho de crescimento para ti e para os teus filhos. Estas são conversas para semear bons princípios e romper padrões. Se és um pai ou uma mãe que deseja sinceramente ultrapassar a separação para viveres a tua parentalidade com integridade, responsabilidade e autenticidade, então vem connosco, define as tuas coordenadas, vais chegar onde ainda nem sequer consegues imaginar. Olá, a minha convidada de hoje é Joana Gama. A Joana é orgulhosamente filha de pais separados e conscientemente mãe separada do pai da sua filha. É sobre estas duas experiências da sua vida que vamos conversar. Num tom leve e bem-humorado, a Joana leva-nos para reflexões e partilhas incríveis. Fica, vais gostar. Olá, Joana. Olá, como é que estás? Estou bem, obrigada. E tu? Também, desde que me divorciei estou ótima. Doeu! Esperemos 2 segundos. Pode ser que haja quem não ouça, não é? Vamos torcer. Exato. Joana, seja bem-vinda ao nosso podcast Obrigada. GP3S para um divórcio mais consciente. Olha, eu convidei-te para vir aqui porque tu nos fizeste uma surpresa quando estivemos contigo na Antena 3. Fiz. Fizeste uma grande surpresa, uma grande revelação, que também és filha de pais separados. É verdade, sou sim senhora, com muito orgulho também. Com muito orgulho. E então, juntas aqui um combo incrível para nós, que é, podes ser um testemunho de uma criança, de um filho que passou pela separação dos pais e também, isso eu já sabia e já não me surpreendeste, também és mãe separada, não é? E portanto, estes dois testemunhos são incríveis. O podcast começou exatamente para dar voz aos filhos de pais separados, porque acreditamos que o testemunho de quem passou pela separação no lugar de filho pode ajudar a compreender melhor o processo interno das crianças. Então, é assim mesmo com muito gosto que te tenho aqui, com muita expectativa e vontade e agradecimento. Obrigada, prometo trazer todos os traumas que conseguir nesta duração do podcast. Boa, porque é preciso impactar as pessoas e portanto, exato, bora lá, sensacionalismo. Exato. Quando tu dizes que és filha de pais separados com orgulho, de onde é que vem esse orgulho? Porquê esse orgulho? Olha, significa que eu tenho 37 anos e apesar de não ser assim tão velha, orgulho-me muito de algumas decisões que os meus pais tomaram que iam contra as convenções da altura. Uma delas foi não me batizarem, por exemplo. Apesar de grande parte da minha família ser católica, a minha mãe e meu pai chegaram à conclusão que não me iriam impor uma crença, mas que mais tarde eu teria essa liberdade. Eu sinto que este sentido crítico, esta capacidade de reflexão, ainda que possa ter causado alguma demora no processo de divórcio em si, eu sinto que foram capazes de perceber que talvez fossem mais felizes fora daquela relação e que eu também teria a ganhar com isso. Portanto, admiro essa decisão e, tendo em conta as minhas memórias, acho que foi mesmo para muito melhor. Foi. Que idade é que tu tinhas quando os teus pais se separaram? Tinha 6 anos. No entanto, é uma história diferente. Não acredito que me tenha traumatizado mais do que os anos anteriores, porque a minha mãe é juíza e então até ficar colocada em Lisboa teve de andar em vários pontos do país e portanto só veria o meu pai quinzenalmente praticamente, pelo que a presença dos dois nunca tinha sido muito efetiva, os dois em simultâneo. Ok, então já estavas habituada um bocadinho a esse ritmo de... Sim, sim. No entanto, foi num ano ou nos 2 anos que decidiram e que conseguiram juntar-se que foi tudo a abrir, portanto acho que isso diz muito. Exato, sobre a estrutura da relação em si. Exatamente. Tu lembras-te como é que te foi comunicada essa decisão? Não foi comunicado, eu assisti ao processo, ou seja, houve uma discussão final, eu, pronto, fingi que não existia, estava a ver os meus desenhos animados, houve essa discussão e percebi, através da saída do meu pai que tal estava a acontecer. Isso foi realmente o momento mais traumático, foi assistir, a esse processo em direto e, assistir à minha mãe tão fragilizada, o meu pai também tão fragilizado e haver uma incapacidade bastante compreensível da minha mãe não conseguir tomar conta de mim, não é? Quando ela própria estava destruída por dentro, não conseguia ter a força ou a capacidade, diria, porque é também uma força estar destroçada,
para conseguir assegurar-me que ia ficar tudo bem. Portanto, uma das coisas que tentei fazer no meu divórcio, no nosso divórcio, porque não me divorciei sozinha, foi poupar à minha filha, hum, ela ver o processo de saída do pai. E gosto muito de o ter feito, aprendi muito nesse sentido. Uhum. Como é que uma criança, o que é preciso uma criança fazer para fazer ficar a assistir aos desenhos animados, não é? Fazer essa abstração do que está a passar à volta. Uhum. Como é que se faz isso? É tanto mesmo a focar nos desenhos animados, é entrar em branco e lá, 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 espera que isto passe. É o quê? Tu tens Eu essa acho Maria? que eu acho que é um método de sobrevivência, nem sei se será positivo ou não, mas, visto estar a haver uma discussão, uma das coisas que senti claramente foi medo, não é? O que é que está a acontecer? As vozes levantam-se, não estava a ouvir particularmente a discussão, mas conseguia, ouvir o ruído do outro lado da casa, portanto houve ali nem me vou meter nisto, não tenho nada a ver com isto, e fiquei na sala um bocado encolhida, a ver os desenhos animados, até porque não conseguia perceber o que é que eles estavam a dizer. Portanto, Uhum. acho que a dissociação nestes momentos é mesmo um método de sobrevivência. Não sei que outra coisa é que faria. Com 6 anos não me imagina chegar lá ao quarto e dizer assim: mãe, pai, o que é que vocês estão a fazer? Portanto, achei que aquilo não tinha nada a ver comigo e ainda bem, que isto é uma coisa que nem todas as crianças têm essa sorte. E portanto deixei-me no meu cantinho. Uhum. E a posteriori, depois desse momento assim que vês de facto in loco o acontecimento da separação, houve algum momento em que depois conseguiram falar contigo, te conseguiram explicar, que houve alguma partilha? Uhum. Eu não quero ser injusta, Uhum. porque lá está, este tipo de eventos traumáticos, e quando digo traumático não é para culpabilizar ninguém pelas suas decisões, nós somos feitos de traumas e o primeiro é o nascimento, também é o que define a nossa personalidade, mas efetivamente o divórcio é uma coisa que muda, não é? O cérebro, a experiência de uma criança, de toda a gente que está envolvida. Eu não quero ser injusta pelo que posso não me lembrar bem, mas acho que não houve conversa alguma, isto acho que é também o resultado de uma geração que ainda está a lidar com a ausência de proximidade, que é a geração dos meus avós, neste caso, e portanto fizeram o melhor que podiam, mas não houve nenhuma conversa. Aliás, infelizmente, houve algum descuido, no sentido de, não no caso da minha mãe sempre se absteve de falar negativamente em relação ao meu pai, mas o meu pai muito magoado, muito sem saber gerir emocionalmente as coisas, talvez também acarretando a culpa de um projeto falhado e tudo o resto, nunca, teve sempre a infelicidade de falar muito mal da minha mãe à minha frente. E isso foi a pior coisa que me aconteceu no divórcio, foi realmente uma criança que quer sempre a validação dos pais, e no caso de uma menina quer ser os olhos, a menina dos olhos do pai, quer muito seduzi-lo, não no sentido sexual, mas pronto, de ser o mundo do pai, sentir que sempre que ele me via era esse o assunto que vinha à cabeça, porque eu era a réstia da família e do projeto falhado, e ele opor-me à minha mãe foi muito complicado, não só para a minha relação com a minha mãe, mas também para eu sentir que tinha uma personalidade una, que nós não temos. A nossa personalidade muda na relação com o outro, não é? Sabemos disso, mas fica ainda mais fragmentada e isso dificultou muito ter uma boa relação com o masculino e com o feminino, mesmo como hoje em dia. Estou a falar muito, desculpa. Não, Mas depois não. buscar uma pessoa da rádio lixas-te. Eu acho que não foi só o facto de ser uma pessoa da rádio, Joana. Acho que junta-se a pessoa da rádio com alguém que tem refletido e pensado e que gosta de se Hum, dedicar a estes assuntos. Portanto, nitidamente tens aí um trabalho, um caminho feito e sim, que o muita expressas. terapia nas trombas, sim. É, e que o expressas maravilhosamente. Olha, quando isso foi uma fase, o teu pai partilhar contigo a percepção dele, estás-me a fazer que não com a cabeça. Portanto, não foi uma Não, fase, não. foi. Ainda hoje isto continua e afeta muito a relação que tenho com o meu pai, porque lá está, era aquilo que eu estava a dizer, eu acho que fisicamente o lembro muito da minha mãe e eu sinto, talvez isto seja um pouco preconceituoso, que as mulheres podem ter um grau muito maior de dor emocional, também porque nos permitimos a isso e a sociedade deixa-nos ser esse género mais sensível, não é? Na prática, biologicamente, não sei, e portanto acredito que talvez passemos por um processo de luto, hum,
mais agudo e, portanto, fica mais resolvido, digamos assim. O meu pai, eu sinto que não processou minimamente as coisas e, portanto, continua a sofrer muito, continua muito zangado, não é? Que é a emoção antes da dor e prefere residir aí. E, portanto, sempre que está comigo, a conversa vai dar um pouco aí, e o que é muito triste, especialmente para ele, mas depois também faz com que não haja grande vontade de convívio, visto que a conversa andará muito por esses Uhum, lados. uhum. É surpreendente, não é? Porque quando as pessoas quando se separam é suposto ser para estar melhor, para viver melhor. Uhum, E uhum. depois passam 10 anos, 20 anos, 30 anos e as pessoas ficam na mesma. Tudo aquilo que poderia ser o benefício de uma decisão que é dura, que é difícil, que tem impacto, mas que depois pode trazer os benefícios a posteriori e acaba por nunca chegar, não é? E aquilo que podia ser uma mudança efetiva na nossa vida Uhum. acaba por ser um arrastar, não é? Em que Sim, e não é só disto, eu acho que isto evidencia o tipo de personalidade e de ferramentas, de cada pessoa, e não digo que tenha pena, relativamente à forma como os meus pais lidam com isto no seu coração, mas, tento compreender efetivamente que são pessoas que, por exemplo, ainda é difícil na geração dos meus pais assumir que existe um lado psicológico, ir à terapia ainda é muito tabu. O meu pai não sabia o que é que queria dizer, a bipolaridade, achava que era ter 2 personalidades e não sei o quê. Portanto, estamos a falar de pessoas que não estando expostas a esse tipo de conceitos quando ainda não eram burros velhos. É fácil também não terem essas ferramentas. Ainda no outro dia, eu gosto muito de psicanálise, ainda que com as, devidas precauções, e ainda no outro dia sonhei que estava a dar um beijinho na testa ao meu pai, não numa de superioridade, mas numa de: "Ok, está bem, está bom, tudo tranquilo, tudo no seu lugar, mesmo quando nada está certo, está tudo certo." É isso que eu sinto. sim, aquela aceitação, não é? Olha, é como Uhum. é ok. Mas não é aquela parvoíce de: "O que não me mata faz mais forte", Sim, não é sim, sim, isso, sim, não, sim, é sim. textura, isto tem textura, Uhum. tem reflexão, porque o divórcio não pode, definir a nossa identidade, nem como mães ou pais que se divorciam, nem como filhos. É mais um processo de vida que tem de ter o seu devido cuidado, a sua devida reflexão, como em todos os outros processos da nossa vida, visto que também, além de sermos pessoas e de contribuirmos para este mundo, somos pais. Portanto, tudo aquilo que nós não resolvermos ou não processarmos, vai passar de uma maneira ou de outra para a criança, que se poderá, identificar connosco e repetir padrões, ou não refletir, ou então poderá, fazer o oposto. Portanto, há que ter cuidado, há que ter carinho e disponibilidade, que nem toda a gente tem esse espaço de cabeça, não é? O que é que era importante os pais saberem que uma criança sente e pensa quando ouve a dizer mal do outro progenitor? Se tu fosses aquela, não é, a Joana ali aos 6 7 anos, 8 anos e pudesse sentar os adultos todos, olha, sentem-se lá aqui, eu vou-vos explicar uma coisa. Não é? Vocês têm que saber que, para mim, quando ouço isso, não é, em nome das crianças, o que é que era A importante? primeira coisa é que sinto que está a negar uma parte de mim, ou seja, falando mal da minha mãe, parece que o suposto era eu não ter nascido. Que é de género: "Tu foste um erro, tu não foste desejada", isso chegou a ser dito até. Isso é, por amor de Deus, não digam, escondam ao máximo, pelo menos até à vida adulta da criança, até ela perceber que essas coisas acontecem e porquê. Mas acima de tudo era negar-me também a mim, negar-me, a possibilidade de existir na minha plenitude com o meu pai, contar como é que foi a minha semana, contar o que é que aconteceu, desabafar, ou até mesmo construir ali memórias em conjunto. Cria um ambiente super negativo, ou seja, uma criança, para se sentir segura, que é aquilo que nós procuramos, não é? Ainda para mais quando somos pequeninos e principalmente junto do pai, creio eu, é sentir aquela segurança. Epá, física, bom ambiente, e aquela negatividade afeta-nos, não é? E que, para além disso, também vai impactar a nossa imagem, o nosso comportamento junto da outra pessoa. Eu sinto que a minha relação com a minha mãe, apesar de ser. Eu estou a falar aqui muito de géneros porque acredito que haja, uma divisão a nível, psicológico e psicanalítico, nessa questão, seja feminino, masculino, ou a pessoa que representa esse papel. No meu caso, foi assim. Mas que vai impactar a relação que temos com outra pessoa, que é normal nas filhas e nas mães, não é? Existem aí muita complexidade e tudo, mas criar essa imagem de um monstro
no outro pai faz com que, pelo menos no meu caso, fez-me sentir que não tinha família. Ou seja, uma das pessoas anula o outro lado está calado, mas quando estou com ela, com essa pessoa, ela é um monstro e parece que estou sempre a validar, tipo Kant, não é? Aquilo que me dizem ou aquilo que eu penso, e portanto acabo por não pertencer a lado nenhum. E esse sentimento de pertença é o mais básico do ser humano e que faz com que nós nos sintamos, epá, estragados, sem casa. Uhum. Em terra de ninguém. Não Sim. tinhas nenhum adulto de referência que pudesse fazer esse suporte? Não, de todo. Já à semelhança dos dias de hoje, existe apenas a família nuclear, não é? Éramos muito, ou as duas, em particular, ou os três, e não houve essa sensibilidade, não houve essa capacidade, não tive capacidade de chorar, não, a não ser no dia em que o meu pai saiu de casa, não me reservei esse direito, porque é como se não tivesse existido, é só mais uma coisa que tinha acontecido. E depois também os meus avós. São famílias que os meus avós são de Melgaço, os outros avós da parte do meu pai já tinham falecido e reinava muita coisa do não passa nada, entrar em negação, porque se não se falar sobre isso não é um problema. E isso fez com que eu não tivesse a oportunidade de processar o que estava a acontecer e honestamente continuo a fazer terapia, não só por isso, por muitas outras coisas, obviamente, e ainda estou a resolvê-lo na minha cabeça, essa tal ligação, não o evento em si, mas uma elaboração maior no que toca ao inconsciente, daquilo que eu falei há pouco, da relação com o masculino e com o feminino, porque os nossos pais são as nossas principais referências e não havendo essa coexistência minimamente equilibrada, causa problemas na nossa identidade, ou desafios, chamemos-lhe desafios. Ok, chamemos-lhes desafios. Que é mais promotor, não é? Mais Exato. possibilitador. Sim. Sim. Joana, eu fico aqui a pensar que há uma diferença também substancial na tua experiência, que foi o divórcio não foi um episódio, não é? Foi toda uma série que durou e que se calhar ainda dura até os dias de hoje. É diferente de Uhum. crianças que passam pelo divórcio dos pais, em que há um episódio, há um evento e que ele é circunscrito no tempo. A seguir passou, acabou o divórcio. Olha, há um livro infantil muito giro sobre divórcio, em que o divórcio, a personagem do divórcio é uma loba. Hum. E que, ao contrário das lobas, dos lobos, não é? Que tem aquele imaginário de perigo, aqui era uma loba protetora que vinha morar com a criança que os pais se separaram. Uhum, uhum. E, passado um tempo, a loba ia-se embora, porque ia ter com outra criança cujos pais estavam a separar. O objeto de transição, não é, que as É, crianças também têm. exato, mas e isso é super interessante quando o próprio divórcio é um objeto de transição. É um Uhum. momento de transição e não passa a ser a nossa identidade, como tu estás a dizer tão bem, e aquilo que nós vivemos, não é? Pronto, a partir daqui, como estavas a falar, eu sou uma mãe divorciada, ou eu sou um pai divorciado, ou eu sou filho de pais separados. Pá, não, ok, aconteceu um evento, ele Uhum. aconteceu, ocorreu, terminou e a vida seguiu. Tu não tiveste isso, não é? Da tua descrição até aos dias de hoje, Sim, isso faz caraças, deixem-me em parte. paz. Mas não faz mal, está tudo tranquilo, e era aquilo como eu estava a dizer há pouco de, o facto disto ter acontecido também me tornou capaz, a mim e ao meu ex-marido, de tomarmos essa decisão, sabendo que isso não arruína, a cabeça da criança e que com o devido acompanhamento, devido carinho, devida atenção, mas lá está, e quando estou a dizer isto não estou a culpabilizar os pais que não tiveram essa capacidade. Há muitas questões que podem acontecer, pessoas que têm de trabalhar por turnos, por exemplo, pessoas que tenham sofrido abusos e que estão em relações tóxicas, pessoas que tudo o resto, eu não estou a dizer que nós temos a culpa disso, estou a dizer que, claro, que todos temos vontade de o fazer e que é uma das prioridades. E, portanto, isso fez com que eu e o Frederico pensássemos: ok, não queríamos que isto acontecesse, de todo, mas também não queremos que a nossa filha fique uma referência de uma relação desligada. Nós não discutíamos em frente a ela, mas essas coisas sentem-se, a passiva-agressividade sente-se, nem que seja pela ausência de amor. E uma das minhas prioridades é fazer com que a minha filha sinta o que é amor para depois não andar a ir buscá-lo a migalhas. Uhum. E a chegar-lhe, as migalhas serem-lhes suficientes, não é? Tão... Sim. eh, Como é que foi para ti o facto de teres passado, ok, já disseste, teres tido esta experiência ajudou-te a ter a convicção de que para a minha filha eu vou fazer diferente, eu vou conseguir fazer diferente, ela não vai ter que passar por determinadas coisas, ok?
Mas como é que foi o processo antes, não é? Porque aí já tinhas decidido que ias te separar e quando o processo antes em que uma pessoa está a decidir vou, não vou, quero, não quero, É é-me separar, duro, é sabendo que duro. já passei pelo que passei, não é? O que foi a separação dos meus pais, imagino, nessa altura isso ocorreu-te ou foi uma coisa que te desligaste totalmente? Sim, sim, sim. Houve primeiro, há uma coisa que um comediante diz, não sei agora qual é que foi, que é: "As mulheres antes de acabarem uma relação já acabaram há muito tempo". Não sei como é que os homens, que não posso falar com propriedade, mas normalmente nós fazemos o luto antes de comunicar. E sinto que existe, pelo menos comigo existiu muito, não posso falar pelo meu ex-marido, mas acredito que sim, houve muitas conversas nesse sentido, que houve uma consciencialização, especialmente depois de nós divorciámos, tinha a minha filha, a nossa filha, 3 anos, e portanto deixámos passar aquele pós-parto mais atribulado, os episódios depressivos que eu tive. Eu própria tentava não enverdar por aí, não, até por ausência de capacidade racional, racional, exatamente, mas aos poucos fui vendo como é que me sentia fisicamente, na ausência do meu ex-marido e na presença, e consegui ver através do meu corpo que ficava muito mais tensa, quando ele estava em casa, tinha menos capacidade para brincar com a minha filha, ficava mais nervosa, mais ansiosa e, por eu ter esses problemas de ansiedade, essas ansiedades mesmo levadas ao extremo, uma das boas formas de saber o que é necessário refletir é realmente partir do corpo, ok? De perceber o que é que eu estou a sentir. E portanto, ao longo dos tempos, fui fazendo essa experiência de como é que eu me sinto quando estou com ele, como é que eu me sinto quando não estou com ele, e tendo consciência que quando estava com ele, só estou a falar da minha parte, não foi uma decisão que eu tenha tomado a solo nem nada do género, mas tive a consciência de quando estávamos juntos, vá, hum, a minha filha era prejudicada, no sentido em que não conseguia dar essa atenção, não conseguia estar livre para brincar, havia um peso no meu peito que, aliás, isto chegou a prejudicar a minha amamentação. Um dos fatores foi claramente não conseguir ter oxitocina suficiente e não conseguir injetar leite, tal era o stress todo do pós-parto, mas também depois a relação começa ali a evidenciar algumas carências, algumas, não digo falhas, mas incompatibilidades, vá. E portanto, esse processo foi um processo em que chegámos a admitir trabalhar na relação através de terapia e tudo o resto. Foi uma das condições que nós fizemos, que é não vamos desistir disto sem dar luta, ou seja, isto não é uma decisão que se possa tomar de ânimo leve, estamos a falar da nossa filha. E depois de tentarmos tudo, pensámos, pá, não podemos continuar, isto não faz bem a ninguém. E o que é engraçado é que assim que nos divorciámos, muito pouco tempo depois, a nossa vida começou a receber estímulos muito positivos. Começámos os dois a ter convites para muitos mais trabalhos, pessoas que regressaram à nossa vida super positivas, e foi mesmo em ambos os sentidos. Portanto, eu não acredito muito nas tretas daí do universo, mas acredito sim que as pessoas sentem a nossa energia, que estamos bem, que estamos resolvidos e, portanto, têm mais vontade de trabalhar connosco, lembram-se mais de nós e o outcome tem sido só positivo do nosso divórcio, mesmo, a todos os níveis. Uau, uau. Foi uma coisa que nos disseste quando fomos ter contigo à rádio, que foi logo assim quase de chofre, de o meu divórcio foi muito consciente. Epá, foi mesmo, de ambas as partes, e temos muita sorte com isso. Aliás, nós brincamos a dizer que, seguir ao nascimento da nossa filha é o dia mais feliz da nossa vida. Se fomos Sim, ao registro e tudo, quando nos fomos divorciar, tirámos fotografias, com o sim. papel de divórcio na mão, publicámos nas redes, porque restou aquilo que nós tínhamos de melhor, que é a nossa amizade. E isso fez com que tudo voltasse ao normal, digamos assim. Ai, desculpa, Sim, tenho um gato que acabei de adotar, em cima de mim, e sim. portanto isto é uma rebaldaria cá em Está a casa. procurar a vinculação, Joana. Exato, o Deixa vir, apego, o é apego. o apego, Pronto, é sim. isso. Deixa. É tão interessante, sabes? Que para mim é ouro ouvir estas partilhas da experiência interna do que é separação. Quando tu dizes o que sentias, como estavas no corpo, os testes que ias fazendo. Nós falamos pouco sobre isso, não é? O que vem para a Uhum, ribalta é a parte do comportamento, é a parte certo. visível. Esta parte Uhum. interna é pouco partilhada. O que se sente, o que se pensa, o que vai no corpo, o que vai na alma, não é? Assim, E observar o nosso comportamento, uma das coisas que eu reparei é que, mais uma vez, eu não estou a dizer que eu odeio ou que odiasse o meu ex-marido,
ele há de ter as suas histórias, os seus sintomas, tudo o resto. Uma das coisas que eu reparei é que evitava estar com ele, ou seja, ia para a cama mais cedo, fingia estar a dormir, só para mas não era consciente, era de género: "Bem, vou dormir ali, não sei o quê", e tentava não fazer barulho com o telefone, porque só queria, ok, um tempo para mim, mas era um tempo para mim que eu precisava acima de tudo, não era um tempo com ele. E esse tipo de sinais dão aquele alerta de: "Tudo bem, podemos não estar apaixonados, é uma altura muito grave", isso depois também se trabalha, não é? Mas ele devia ser o meu apoio, eu devia sentir que somos uma equipa e eu estou nisto sozinha. Porque fiz por isso também, fui muito fuçanga, problema meu, também, mas não queria, não queria, não queria, nem contacto físico queria. Uhum. Sabes que eu intuo que uma das aversões que coletivamente temos ao ouvir testemunhos destes, não é? De que quão positivo pode ser uma separação, quando tu dizes, olha, a partir daí foram só coisas boas, não é? Parece que está a mentir. Mais do que isso, é tu não venhas com essa conversa, senão a malta vai-se começar toda a separar, isto vai ser uma algazarra. E eu acho que há muito este pudor e este medo de, se as pessoas acham que é uma boa solução, ou que pode ser uma boa solução, vai-se começar tudo a divorciar. Epá, isso é uma das coisas que já está provada, nomeadamente relativamente a falar, por exemplo, sobre suicídio. As pessoas acham, e de antes havia muito essa crença que falar sobre o suicídio incentivava o copycat, que é as pessoas de repente lembram-se que querem matar. Já agora, existe o número da voz amiga, SOS, se estiverem com esse tipo de pensamentos, por favor, pesquisem e têm aí uma mão amiga, uma voz amiga. Mas falar sobre o divórcio também há semelhança, e vou citar aqui uma grande autora, Cristina Ferreira, numa numa das últimas talks disse: "Há muita gente que se separa depois de vir ao Cristina Talks e eu fico assustada porque sinto que a culpa é minha, mas não, se isso acontece é porque vocês já o queriam fazer". E a verdade é essa, nós não podemos incentivar ninguém através da nossa conversa a tomar determinadas decisões que não estejam já inscritas na cabeça. Pelo menos aquilo que poderemos estar a fazer é despertar uma maior consciência para aquilo que poderão estar a sentir naquele momento e dar coragem, caso não tenham, de ver luz no outro lado, se tiverem capacidade para isso, que está cada vez mais complicado com as rendas da casa e não sei o quê, Uhum. Sim, sim. libertar-nos da vida em casal, se forem felizes. Uhum, é verdade, é verdade. A questão da habitação está-se a tornar mesmo uma grande questão para estas tomadas de decisão. Voltando aqui à ideia de que se pode estar a promover o divórcio, Uhum. nós já tivemos também contato com algumas pessoas que nos dizem isso mesmo, olha, já foram mesmo diretos, vocês promovem o divórcio, nós não promovemos o divórcio, nós promovemos quando há divórcio, que depois que seja Que seja consciente, que consciente, seja claro. uma mais-valia para todos os elementos da família, não é? E eu acredito muito, ao contrário também do que vai na representação coletiva de quem se divorcia é quem atira a toalha ao chão, quem se divorcia é Uhum. quem desistiu do amor, quem se divorcia é quem não luta pela relação. E a minha experiência mostra-me que quem se divorcia é quem tem muita esperança na vida e no amor. E por isso é que continua muitas vezes. Não estou a dizer que tem mais esperança do que quem fica. Eu acho que tem Uhum. mais a ver, mais do que quem vai ou quem fica, quem decide ficar numa relação, quem decide terminar uma relação, é a intenção e o desejo, a vontade que está por trás dessa decisão. É fé, é ter fé, tanto num caso como no outro é ter fé. Num é ter fé que a relação, seja trabalhada e que consiga voltar uma homeostase, seja Homeostase. positiva ou quer Uhum. que seja, e no outro é ter fé na vida, não é? E isto acontece muito que aquilo que eu gostava de dizer, e não é promover o divórcio, e são pessoas que eu sinto que se estão a sentir atingidas, talvez porque a relação delas está um pouco fragilizada e então fiquem com medo, acho que deveriam pegar nesse medo e nessa vontade de comentar e de vos dizer coisas e aplicá-lo à relação, ler coisas, fazer terapia, etc. Pegar por aí, pegar por aí. No entanto, o que é que eu estava a dizer? Não estamos a promover o divórcio, perdi-me. Olha, é isso. Ias falar da homeostasia e de. Exatamente, de promover, eu acho que é ter fé ou, na relação ou no resto da vida. E as pessoas que estão deprimidas, que estão a passar por relações tóxicas, que não estão claramente no seu melhor, pós-partos e não sei quê, é muito difícil, ter uma visão ampla daquilo que se está a passar. É muito difícil ter essa capacidade e principalmente fé. Portanto, pessoas que estejam infelizes, deem a vocês mesmos esse tempo, essa capacidade, não tenham pressa,
para tirar nenhum tipo de conclusões, mas acima de tudo lembrem-se da vossa prioridade. Isto é como nos aviões, a prioridade deve ser a vossa felicidade para conseguirem também pôr a máscara na vossa criança a seguir. Portanto, vocês não promovem o divórcio, vocês promovem a capacidade de reflexão sobre a própria felicidade, é só isso. Sim, e relações conscientes, que podem ser relações de casal, como podem ser relações de não casal, relações parentais, Exatamente. relações, não é? E mesmo às vezes Felicidade. de felicidade e sabes, eu tenho um bocado de, olha, isso é uma cena minha, tenho um bocado a preocupação de não pôr o foco só na felicidade, porque parece-me um foco um bocado redutor, ao mesmo tempo que é muito amplo, Perigoso. parece-me, sim, porque eu tenho dúvidas que isso seja a grande questão da nossa vida, a felicidade. E no outro dia com os meus miúdos aqui em casa, eles estavam-se a falar disso e da felicidade, não é? Às tantas, como se a felicidade fosse a cena, porque se não houver Uhum. a felicidade é porque está tudo errado. E ok, já nem estou a falar dos ciclos, que nós sabemos que a felicidade não é um estado permanente, já nem estou a Certo. falar nisso. E às tantas eu estava a desafiá-los assim: olha, então como é que é? A felicidade é tão importante se eu vos assegurasse que entrando ali na despensa, nós estávamos na cozinha e temos ali uma despensa, se entrando na despensa e fechando a porta, vocês iam estar sempre felizes. Desde que estivessem lá dentro, era certinho, seguro, que iam estar sempre, sempre a sentir-se felizes. Portanto, agora a vossa decisão é: metem-se dentro da despensa, fecham e a felicidade pura, permanente, constante. Ou vão para a vida e umas vezes vão estar felizes, outras vezes estão a estar menos felizes. O que é que vocês escolhem? E a maior parte deles dizia: oh pai, eu A prefiro ir maior para a parte vida. deles são quantos, mulher? Nós temos 6. Caraças, para quê? Pois, foi Para um disparate, quê? Já foi tens mal já tens calculado. já tens filhos repetidos e tudo, já dá para trocar Já com dá para os a outros. troca, já dá para a troca. Foi Mas mal o que é que eles calculado. responderam, a A grande maioria? maioria, houve uma pessoa, um dos miúdos, hesitou e ficou: dispensa. Se calhar, então e como é que nos alimentámos? Já havia uma sonda, não interessa, aquilo, tinham tudo o que era necessário, depois já só saíam ao fim do dia, deitavam-se na cama, dormiam, levantavam-se, comiam, voltavam lá para dentro e aquilo funcionava tudo na mesma, né? Todas a sensação de prazer e felicidade estava lá, No fundo estavam drogados dentro da despensa. basicamente, Um MDzinho, basicamente, sim. não é? Depois saíam e iam curar a ressaca para a cama, sim. Dormi, depois, e aquilo era assim, não, não havia ressaca, não havia direita, nem sequer havia Certo, certo, ressaca, certo. era mesmo puro. Certo. E na verdade, a maior parte deles não queria mesmo isso, que é, epá, isso ia-me privar de uma série de outras coisas. Ok, estava sempre feliz, mas não experimentava uma série de outras coisas. Claro. Porque eu gosto de experimentar, estar com os amigos, sim, mas estar com os amigos às vezes traz cenas de infelicidade, às vezes traz Uhum, zanga, às vezes traz uhum. irritação, às vezes traz Claro. frustração, não é? Às vezes traz a sensação de abandono ou de perda, às vezes é um risco, não é? Uhum, uhum. Sim, e também gosto de fazer desporto. E quando vamos jogar, às vezes perdemos, às vezes magoamos-nos, às vezes. Claro, Mas claro. mesmo assim eu prefiro jogar. Ok. Então a Uhum. felicidade se calhar não é exatamente a coisa, E não na é? e na prática, percebo que isso tenha sido só um exemplo, por exemplo, numa discussão em casal diria: essa ideia é tão estúpida, tu lá estás tu aí a usar essas imagens". Mas, eu acho que a felicidade existe de acordo com, o pressuposto da existência dos contrários, não é? Nós só sabemos que estamos felizes se tivermos uma bitola, real, dos vários momentos, mas nesse cenário, o importante é o conceito de felicidade, não é? O que é isto? O que é sentirmos-nos felizes? É sentirmos-nos, dormentes no sentido em que está tudo tranquilo, estamos drunfados, estamos na boa. Sentirmos-nos felizes é sentirmos-nos gratos, mas para isso temos de ter noção também da ausência das coisas. Epá, olha, não sei, é conformação? É ambição? É o quê? No meu caso é saber descansar, por exemplo. Sobretudo quando o cansaço pede muito isso, não é? Que é uma necessidade urgente Exatamente. a ser satisfeita. Mas para até isso vai mudando ao longo do tempo. Há coisas que nos trazem Claro. felicidade hoje e que deixam de trazer, não Uhum. é? Daí divorciar-nos. Por exemplo, daí mudar a mobília, daí mudar aquele quadro lindo que tínhamos à entrada, que Exato. adorávamos e que afinal agora passo por ele e para que é que gastei aquele dinheiro, não é? Uhum, Mas naquele uhum. momento trazia muito, não é? E eu acho que também temos essa capacidade de nos irmos modelando àquilo que nos vai fazendo felizes ao longo do tempo, porque não vai ser sempre a mesma coisa, não é? Uhum. Até porque nós não somos sempre a mesma pessoa. Exato, exato. E já nosso querido António Damasio também falava muito nisso, não é? No eu biográfico, que é eu sou Uhum. aquele que consegue
escrever em mim a minha história para saber que sou sempre o mesmo, porque se fosse Exatamente. pegando em cada parte, eu pareceria sempre pessoas diferentes. Quando E Paulo perder. Coelho, acho que lhe perguntaram, ou não sei se foi o Saramago ou Paulo Coelho, como é que é Quase estar a com a mesma mesma coisa, ó mulher? Joana. É a mesma pessoa. Quase, quase, quase. É velhos, é velhos. Não sei se perguntaram como é que é estar há tantos anos com a mesma pessoa. E ele respondeu a dizer: não é a mesma pessoa. Já Uhum. tantas mulheres no corpo desta mulher que já foram. E é interessante pensar nisso. E até isto aplicando a outro tipo de relações que não apenas as amorosas, mesmo relativamente a amizades, por exemplo, nós reparamos que ao longo dos tempos que nos vamos identificando menos com determinadas pessoas e, portanto, que poderá haver, não diria uma higienização, porque não são trampa, não é? Mas um filtrar daquilo que pretendemos para a nossa vida, não é? E isso corresponde a tudo aquilo que nós queiramos, hobbies, pessoas, casamentos, o que quer que seja, e portanto lá está, é ter essa consciência na vida que se alarga também, ao casamento, às relações. Uhum, sim, essa capacidade também nos, mais uma vez, ter fé, não é? Porque as coisas vão Uhum. mesmo mudando, mas nós depois começamos a agarrar-nos ao que sabemos que tem que ser de uma determinada forma e dá-nos só o pânico de pensar, ok, vou-me estabelecer uma relação agora contigo, Joana, vou-me estabelecer uma relação uma com a outra. E só o pânico de que, olha, daqui a uns meses vais estar diferente, daqui a uns meses aquilo que fazíamos juntas já não vai ser fixe para nós. É assustador, não é? Agrada-nos muito a ideia de estabelecemos isto e agora isto fica aqui ad Sim, e esse eterno. tipo de relações também persistem. Eu tenho uma amiga que fomos muito, muito próximas durante muitos anos, agora temos estilos de vida completamente diferentes, mas fica um carinho. Portanto, ou que mesmo com ex-namorados, há ex-namorados com os quais eu não falo praticamente com ex-namorados, que eu sou muito ciumenta, muito possessiva e, portanto, não quero abrir essa porta, mas terapia nisto. Qualquer uma dessas pessoas, se falar comigo e se me disser preciso de ti, eu vou a correr, mesmo que não esteja com essa pessoa há anos. Portanto, são outros ritmos, são outras formas de comunicar ou de não comunicar. Por exemplo, com a minha melhor amiga, nós falamos cada vez menos. Ela manda uma mensagem no WhatsApp e eu respondo-lhe só dali a uma semana. E eu acho que esta liberdade, esta não urgência também transmite uma outra riqueza à relação, outra à vontade. Portanto, existe tanta forma de mudar e não nos podemos é esquecer e isto é uma coisa que eu sinto muito, tanto no trabalho como nas relações, especialmente nas relações amorosas, que é temos, infelizmente, uma tendência para a autovitimização, porque estamos magoados, porque estamos tristes, porque é uma Freud diria que é a mama da mãe, não é? Que é a mama que há e a mama que não há. Quando estamos infelizes é porque não há mama, portanto responsabilizamos a mãe ou o que está à nossa volta. Mas, acima de tudo, acho que devemos também autorresponsabilizar-nos. Isso abre a possibilidade de um diálogo mais consciente, abre até a possibilidade de haver maior probabilidade de conseguir recuperar a relação, porque temos de dar também, malta. E, por exemplo, no caso da monogamia, dos affairs e tudo o resto, não é o outro que é o mau e nós somos o bom. Isto é sempre uma dinâmica. E partirmos desse princípio da autorresponsabilização faz com que haja mais consciência em todo o processo também, haja crescimento e, portanto, que nos dê também a hipótese que a mudança seja provavelmente melhor do que não havendo essa reflexão. Por isso, não tenham medo de se autorresponsabilizar. Eu, quando digo isto, não me estou armada em guru. Isto foi uma coisa que uma psicóloga me disse a semana passada. Portanto, estou só a poupar-vos a 70 € numa consulta. Sim, sim. A responsabilidade pessoal traz esse poder, essa capacidade de, olha, há coisas na minha mão, não é? E nós, ser Uhum, humano, como bicho que somos, ficamos com muito medo de não controlar o que está à nossa volta. Então, óbvio. a sensação de algum controle dá-nos o poder e a sensação de segurança de, pronto, há coisas que estão na minha mão, não Eu é? controlo, Eu sim. controlo. E isso é bom. O que pode depois ser já doentio e patológico é que começamos a achar que temos que controlar muito mais coisas do que aquelas que são possíveis. Porque Uhum. isso traz imensa ansiedade, tal como o seu oposto. Não controlamos nada, traz imensa ansiedade, controlamos muito, muito, traz Sabes imensa. como é que eu mudo isso? Eu tenho isso. Aquilo que eu penso para mim própria é a minha responsabilidade é apenas controlar as variáveis que eu posso. Ou seja, é como estudar para um teste. A única coisa que eu posso fazer é estudar o máximo possível e estudar o melhor possível. A partir daqui, olha, amiga, Deus no comando. Exato, feito. Os dados estão lançados. Exato, Para mim digo-me, fiz a pronto, minha Mafalda, parte. os dados estão lançados, está feito, não é? E a Exatamente, partir de agora. exatamente. E é isso. Então, essa margem de controle dá-nos alguma segurança.
traz uma Uhum. fatura no imediato, que é essa sensação de segurança, e prescindir dela. Então, porquê que, Joana, agora perdi-me e voltei mais achar? Desculpa. Então, então, porque se traz esta vantagem, então porquê que há malta que prefere não desfrutar e usufruir do seu poder pessoal, da sua responsabilidade pessoal? É porque também há algum ganho nisso, não é? Porque senão nós não Dói, prescindíamos disso. dói para Aham, caraças, yeah. isto dói imenso. Quer dizer, se nós não estivermos a dizer que o outro é mau, quer dizer que nós somos o mau também? Quer dizer que cometemos um erro? Nós? Então isso quer dizer que isto falhou, enfim, as relações não falham, as relações terminam, mas isto quer dizer que eu contribuí. Então, mas vou contar aos meus amigos como é que eu conto isto às minhas amigas se eu também não soube tratar deste assunto. Claro, a narrativa e o homem tende sempre para aí, não é? Para a dicotomia da questão, para ser uma coisa, um binómio, não é? Ao bom e o mau. Se começarmos a assumir que existe uma dinâmica, as coisas ficam mais difíceis de pensar. E isso faz parte do crescimento, da maturidade, e nem toda a gente chega lá porque é muito, muito, muito doloroso. É muito doloroso e vai contra a nossa natureza. Sim, sim. Eu acho que vai contra a nossa natureza imatura, porque nós também temos este potencial de crescimento e de Claro. natureza mais madura e Está mais. a falar do cérebro reptiliano, ou Exato, seja, nós é este vai-me comer, este eu já posso comer, este é bom, este é mau. exato, não é? Essa coisa do bom e do mau, do quer e não Exato. quer, do vai e não vai. E de conseguirmos, faz parte da maturidade e também do acesso que nós temos às nossas capacidades superiores, não é? De conseguir lidar com várias verdades e várias realidades. E Uhum, eu, em uhum. simultaneamente, sou uma pessoa de bem e para o bem, mas em simultâneo também sou uma pessoa de mal. Também está em mim, eu também Claro, sei fazer, não é? É uma escolha. claro. Mas a partir do momento que é uma escolha, repara, vou poder escolher. Agora vou ser má ou vou ser boa. Agora quero isto, agora não. E o que é ser má ou boa? Repara, Para nós além temos é de disso, ter não é? sim, nós É. temos é de nos apreciar ao ponto de sermos genuínas. Portanto, não podemos estar sempre a armar-nos em Madre Teresa de Calcutá. Eu não vou dizer isto ao menino, porque o menino é órfão, perdeu os pais aos 10 anos e, portanto, se eu lhe disser que ele agiu mal, estou a ser uma pessoa má na vida dele. Não, há que partir do princípio que os outros também são crescidos, não acharmos que somos a última Coca-Cola ou batata do pacote, o que quer que seja, e saber fazer as coisas com tato, que eu não tenho muito, mas estou a aprender, respeito, mas não deixarmos de as dizer. Portanto, acho que o mau é uma pessoa que tenha capacidade de reflexão e de conseguir adaptar, por exemplo, o discurso e optar por não o fazer. Ou seja, acho que é mais isso. Agora, a inconsciência, eu não atribuo grande responsabilidade, às pessoas que não tenham capacidade para o fazer. Não sei, ainda estou a trabalhar nisto. Uhum, sim. Esse lugar que estavas aí a descrever de não dizer ao outro determinadas coisas ou não chamar o outro também à responsabilidade, no fundo também é estarmos a subtrair àquela pessoa a possibilidade dela assumir a sua responsabilidade pessoal. E estamos Claro, nós a claro. assumir a do outro, o que é uma coisa que contraria aquilo que é o processo de assumirmos a nossa responsabilidade pessoal, porque nela também cabe o limite, não é? De quem eu sou e de quem é o outro. Eu ir E assumir. poderá ser uma dos erros bases estruturais da vossa relação e daí andarem a pensar em divórcio e ser essa também uma das vossas responsabilidades. Por exemplo, o trauma de abandono, a vontade que temos de agradar ao outro, isso pode fazer com que não haja espaço para sermos nós próprias e também que a outra pessoa não se aperceba que há algo errado. Portanto, vivermos nesse espaço da autenticidade e permitirmos esse espaço de diálogo, mesmo que seja muito duro, a forma que eu acho que deve ser cuidada, não deixarmos de ser nós, não é? Mas também não é preciso como eu ouvi quando tinha 6 anos, acho que isso é uma grande premissa para sermos mais equilibrados, para termos uma Uhum. vida melhor. Sim. Esse bé, 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 bé também não é autenticidade, é outra coisa, mas pronto. Epá, sim, é muita coisa por resolver, mas, por Exato. exemplo, uma coisa que eu noto, e não sei se terá sido por assistir a muitas discussões ou por causa do tom de voz das pessoas que me rodeavam, eu sou muito sensível ao tom de voz, especialmente da parte de homens. Eu acho que isso tem a ver por me sentir pequenina, não é? E por quando eles falam é ameaçador, caramba. Nunca levei no trombil, não tive esse azar, essa tristeza, e ainda bem, não quero que ninguém passe por isso, mas quando eu sinto mesmo, e então eu não admito isso às pessoas com quem tenha uma relação. Agora,
Eles também têm que se expressar, não é? E é muito como esta parentalidade positiva que existe hoje em dia e pela qual eu estou a passar também, que é não falarmos alto com os nossos filhos. Até há uma coisa muito londrina agora que é nunca dizer não aos filhos. Acho que o nunca é exagerado, acho que há formas de. Como é que é? Há um livro muito giro que tu deves conhecer que é Como Falar para as Crianças e Como Falar para as Crianças para elas Para ouvirem. que Como elas ouvir as ouçam. crianças e muito interessante. Uhum. É dizer um não doseado, é mãe, posso jogar computador? Olha, amanhã pode ser um bom exemplo, não sei quem, em vez de não, oposição, não tenho não sei quem, não sei o que mais. E eu acho que esse do falar alto e de não falar alto com as pessoas tem que haver liberdade também para o fazer, não pode haver só uma higienização. No entanto, faz-me sentir isso. Eu acho que é uma coisa que pode ser comunicada no momento, como já aconteceu recentemente, estás a gritar. Isso faz com que eu não consiga pensar. Queres algum tempo para Uhum. desanuviar um bocadinho e não sei o quê, mas pá, as pessoas passam-se Sim, e sim. E às vezes também nota-se. tentar sintonizar. Eu facilmente vou para o tom de voz mais alto, não é gritar, Olha a peixeira! mas se eu estou chateada, eu não consigo estar muito zangada, Claro! como às vezes acontece, e estar muito zangada a falar assim, estou mesmo Sim, furiosa à contigo, psicóloga, sabes? sim. Estou tão furiosa, se tu soubesses. Eu não Certo, certo, consigo certo. fazer isso, não é? Claro que o meu tom sobe, mas eu também tento afinar em função da pessoa que está à minha frente. Há pessoas que eu sei, aqui em casa somos muitos, há pessoas que eu sei que subindo um bocadinho eles aguentam, então se ralando. Tato, E tato. há outros que não, há outros que mais facilmente sentem-se afetados por aquele gritar. Eu sou uma raivosa em recuperação, sabes, Joana? Portanto, ando aqui, Ainda bem que tens 6 filhos então. tenho tido muita Estás a prática. criar possíveis Olha, comentadores eu não tenho no só 6 filhos, eu Facebook. tenho 4 filhos. Depois tenho mais Os dois 2 enteados. de ok, ok. Pronto, Então, são todos, sim, meios mas meios são todos filhos, aqui, não é? sim, Estão aí a exato. casa, comem do teu jantar, são filhos, sim. Sim, sinto essa responsabilidade parental, mesmo não sendo meus filhos, eu sinto essa Exatamente. responsabilidade parental para com eles. Temos Olha, essa é deixa... outra coisa que eu gostava de falar, que é, Diz-me. neste momento a minha filha tem uma madrasta e tem um padrasto. Como passei alguns anos sozinha com a minha filha, sozinha no sentido de ter a custódia, ela via o pai de vez em quando, o pai ama-a muito e quer sempre estar com ela, foi uma coisa que nós concordámos que seria o melhor para ela naquela altura. Foi muito complicada a introdução destas duas novas pessoas, especialmente porque a Irene estava habituada a lidar de um para um, ou seja, não ter a total atenção. Isto não é uma questão de mimo, é quando há uma dinâmica entre duas pessoas, é assim que acontece. E, portanto, teve alguma dificuldade em socializar com grupos, com tudo o resto. E quando entrou uma nova pessoa cá em casa, houve ali um ajuste de parte a parte, difícil, porque essa pessoa não tem filhos, o meu namorado não tem filhos, e, portanto, passou de uma vida de gajo solteiro, a morar sozinho, para olha, o que é que vamos fazer para o jantar da menina? Ou temos de deixar a televisão agora para ela um bocadinho. E têm sido, recentemente, e estou a falar de namorar com o meu namorado há 3 anos e o pai dela acho que namora com a madrasta para aí há 2, 3, pessoas que acrescentam muito, muito à vida da Irene. Esta variedade, esta diversidade, epá, não vos sei explicar, tem sido maravilhoso e estou muito grata pela madrasta, da minha filha. Nós damos-nos todos muito bem mesmo, porque toda a gente quer o melhor aqui para a miúda e Oh, porque ambos sabem que a coisa foi terminada e que está tudo ok. Por exemplo, no meu caso, o Miguel é uma pessoa muito mais assertiva que eu, em algumas coisas, eu deixo-me manipular mais pela Irene. Atenção, manipular, ela tem 9 anos, não são os bebés que são manipuladores e não são manhas e não sei o quê. Mas ela, mãe, só mais uma história. Eu tenho tanta fome, vais deixar a tua filha morrer à fome, deixa-me lá comer um chocolate. Pá, se batesse, levava naquela altura. Mas tem acrescentado muito a assertividade e a brincadeira física. Ou seja, ele tem a capacidade de brincar com ela, andar, não sei o quê, não sei o que mais, e de apreciar as coisas de outra forma. E a madrasta da minha filha é uma pessoa mais nova, que é muito cuidadora, traz ali um cuidado feminino na casa do pai que não havia antes, que, por exemplo, ainda no outro dia espalhou-lhe creminho, deu-lhe creminho para limpar a cara, prepara o lanchinho dela, pensa. Coisas que o pai também poderia fazer, mas é tão diferente ter uma equipa maior de pessoas totalmente focadas no seu dedicadas. bem-estar, e Uhum. obviamente que tanto eu como o pai só escolheríamos ou estaríamos com pessoas
fossem capazes de o fazer. Portanto, este é outro lado positivo, quando as pessoas decidem avançar ou pelo menos mudar para outro registro. É Tão muito giro. bonito, tão bonito. Isso é incrível. Isso era um outro episódio, Joana, falar sobre quais são, como é que isso acontece, como é que se constrói estas famílias, não é? Uhum. Reconstitui aqui a nossa família. É incrível, é Eu tão, acho que tão decorre fixe. naturalmente do divórcio consciente. Acho que é daí. Uhum, sim, esse também é o potencial, não é? Uhum. Estando aqui a chegar ao fim, Joana, está a ficar aqui uma inquietação em mim que é, então repara, a Joana passou como filha por um processo de divórcio super Uhum. litigante e que até o dia de hoje não está bem resolvido, a miúda teve que assistir a coisas dos pais, do mal dizer, do mau ambiente, desse peso todo. E agora é aqui uma pessoa super bem resolvida, está muito bem Uhum. na vida, está aí conhecida, está feliz, é uma ótima mãe, nananana. Então, se vai na volta, até não é assim tão mal passar por estas coisas. Epá, não, há aqui várias questões. Primeiro, os anos que passei sozinha cá em casa com a Irene foi, epá, especialmente nós mães desta altura que temos uma necessidade qualquer de perfeccionismo, não é? E muita culpa associada, porque como sabemos o que seria, entre aspas, o ideal, parece que não sabemos aplicar aquela do good enough parent, que só temos de ser suficientemente boas. É muito duro estar sozinha e de sentir aquela treta de que somos boas no multitasking, e não saber deixar cair. Ou seja, é fazer o jantar, que já não fui para aí, mas podia ter ido, que tem de ser biológico, tem de ser variado, a sopa tem de ser fresca, ela tem de comer às 7 porque tem de dormir 12 horas. Ainda estou a enfrentar isto, atenção, esta obsessão pelo perfeccionismo. Adormecê-la porque não pode ficar com trauma de abandono, porque quando uma pessoa lê, as coisas também ficam piores. E é terrível. Depois, por exemplo, o início, quando me separei, ela tinha 3 anos e eu ainda estava a amamentar, e foi muito, muito, muito duro, não só as mamas ficarem duras também, mas Realmente duro, sim, objetivamente duro. mesmo duras, duras, mas também esta ausência da criança, não é? Porque ainda a nossa personagem anterior à maternidade não morreu, não se adaptou, a mãe ainda não nasceu, portanto ficamos naquele limbo de neste momento não sou Joana, não sou mãe, será que sou mulher, será que não sou mulher e quando é que ela volta? E temos ali um espaço também para respirar, que quando a criança volta nos sentimos sufocadas novamente. Isto claro que depende de pessoa para pessoa, portanto é muito, muito duro. E especialmente após o divórcio, não havendo tanto espaço, porque as pessoas estão a fazer o seu processo e tudo o resto, e existe normalmente muita diferença nos valores educacionais de cada um, não se fala tanto sobre isso. Ou seja, temos que aprender a não controlar tudo. A Irene, quando vai para a casa do pai, faz muitas coisas com as quais eu não concordo e que no início tinha ataques de ansiedade, nomeadamente, por exemplo, ver filmes na Netflix acima da idade recomendada. Tudo bem, pode não haver problema nenhum, mas eu até ia a um site ver que existe, que são ratings de pais que dizem, olha, nesta cena a mãe morre, nesta cena não sei o quê, e assim eu posso decidir, não sei, pá, que isto é um exagero, como é óbvio, imaginem o que a miúda sofre com uma mãe assim, e o que é que a mãe sofre, e tive de aprender uma vez estava a falar com ela ao telefone e disse, pá, porquê é que ela está a ver esse filme, não sei o quê, pá, já vi os outros todos, eu, que dor, que horror, é deixar estar, perceber que a riqueza está na diferença, desde que não sejam violados os princípios básicos, que é não bater, não tratar mal, alimentar, a criança é um indivíduo, não projetar os nossos problemas nas crianças e fazer dinheiro com elas, vamos fingir que não tive um blog de maternidade, estamos a dar o nosso melhor, todos, e é isso que é fixe. É. Tão bom, Joana. Obrigada, muito Obrigada obrigada eu, mesmo. Gostei imenso de estar aqui à conversa contigo. também, Acho que desculpa trouxeste se uma... falei muito. Não, era mesmo para te ouvir. Portanto, muito Pronto, ok, obrigada. ok, pode ser, pode ser. Obrigada, Joana. Beijinhos, Beijinhos. obrigada. Espero que tenhas gostado desta conversa tanto como eu. Lembra-te que para podermos contribuir para divórcios cada vez mais conscientes, é importante fazeres o que é preciso fazer para chegarmos a mais pessoas. Classifica e partilha o podcast, segue-nos e aciona o sininho. Obrigada pelo teu apoio e carinho.